palavra de Deus nos afirma que o homem pode congratular-se com muitos amigos, mas há amigo mais chegado que irmão. É claro que quando nós lemos esse versículo, nós sempre pensamos no Espírito Santo, no próprio Cristo, que é o nosso amigo fiel. É verdade. Mas você sabia que nós precisamos de amigos, pessoas, gente de carne e osso ao nosso lado? Nós precisamos orar para que Deus afaste de nós os maus amigos, as pessoas más, pessoas tóxicas. Mas nós precisamos orar também para que Deus nos dê amigos verdadeiros. Deus quer que você tenha amigos de verdade. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens. Estamos estudando segundo trimestre de 2025. Estamos estudando sobre Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 3. Lição de número 4. Lição de número 3 foi a semana passada. Lição de número 4, do dia 27 de abril de 2025. O título da nossa lição é Davi, amigo fiel. A vida de Davi nos ensina diversas coisas. Eu falo que a vida de Davi é uma vida de grandes ensinamentos em todas as áreas da nossa vida. E uma das coisas que a história de Davi nos ensina é amizades verdadeiras, amizades leais. O nosso pano de fundo da lição de hoje é a amizade de Davi e Jonatas, filho de Saul. E nós vamos perceber que mesmo na adversidade, mesmo sabendo que Saul, não Davi, mas Saul, se tornara inimigo de Davi, mesmo sabendo que o seu pai procurava matar Davi em diversas situações, Jonatas foi fiel a Davi. Nós aprenderemos na aula de hoje sobre amizades verdadeiras. Muito bem, o texto principal da nossa lição está em Provérbios, capítulo 18 e versículo 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Nós sabemos que as nossas amizades não são do mesmo nível, não são do mesmo nível com todos os nossos amigos. Existem amigos que são mais chegados. E às vezes, já aconteceu comigo, às vezes algumas pessoas já me disseram assim, eu quero que você me trate igual você trata fulano de tal. E eu disse, olha, não tem como, porque a nossa amizade tem um tempo maior, a nossa afinidade é maior. Então, a pior mentira que nós contamos é quando nós asseveramos que tratamos todos de igual forma. E nós não tratamos todos de igual forma. Nós tratamos todos pelos mesmos princípios, os princípios éticos e morais que nós recebemos, princípios cristãos que nós também acreditamos, mas nós tratamos as pessoas de acordo com a afinidade que nós temos. E Davi e Jonatas era assim. Quando lemos a história de Davi, nós vamos perceber que Davi não teve um amigo tão íntimo, um amigo tão de perto como foi Jonatas. E nós precisamos, como eu disse agora há pouco, nós precisamos orar a Deus para que Deus nos dê esses amigos. Muito bem, o resumo da nossa lição nos diz o seguinte: no relacionamento entre Davi e Jonatas, temos um grande exemplo de uma amizade inspiradora e edificante. Amizade inspiradora e edificante. É claro que nós não podemos fazer amizades só querendo receber algumas coisas. Hoje existe um negócio chamado de network. E, infelizmente, muitas pessoas estão se enganando com esse tal de network,
achando que network é amizade por interesse. E nós precisamos ter cuidado com isso. Network não pode ser amizade por interesse. Eu gosto mais de falar que nós precisamos desenvolver uma rede de amigos que andam na mesma direção. Tem um amigo muito chegado, pastor Jander Magalhães, que é um amigo, que é um mentor, que é um pai, que é um pastor, que é um orientador, que é um conselheiro, um homem de Deus. E o pastor Jander sempre me diz o seguinte: Anderson, quando eu tenho um amigo que é meu amigo, muito bom amigo, e eu tenho um outro amigo que esse primeiro amigo aqui não conhece, eu faço de tudo para aproximar os dois. E eu nunca esqueci uma frase que ele sempre fala nessas situações, porque nós precisamos formar uma rede de amigos que pensem a mesma coisa, que tenham a mesma visão de reino, que caminhem na mesma direção. E isto é verdade. Se existe um network, se existe, não existe, é claro, né? Claro que está sendo mal interpretado, mas este é o network verdadeiro. Amigos que caminham com a mesma visão de reino, com a mesma visão financeira, com a mesma visão em todas as áreas da vida. Isso é muito importante para nós. O texto bíblico da nossa lição está em 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6, que nos diz o seguinte: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Eu quero fazer uma pausa aqui nesse primeiro versículo do texto bíblico para deixar bem claro que isso aqui não tem nada a ver com uma relação homossexual, ok? Não tem nada a ver. Isso aqui é o que em grego nós chamamos de amor storge, que é o amor da alma, é o amor de afinidade, de sentimento. Infelizmente, alguns desavisados, maldosos, na verdade, tentando dar um apoio da palavra de Deus para o homossexualismo. A palavra de Deus ama o homossexual, mas o homossexualismo é pecado e é rejeitado pela palavra de Deus. E alguns, tentando dar um apoio da palavra de Deus para a atitude, né, para o homossexualismo, eles usam esse texto. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui, a alma de Jonatas. Olha só o que o texto nos diz. A alma de Jonatas, ou seja, essas emoções, esses sentimentos, o centro da vida, isso aqui fala desse amor estojo, do amor da alma. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Versículo 2. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da sua capa que trazia sobre si e deu-a a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi onde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com alaúdes, adufes, com alegria e instrumentos de música. Esse texto faz uma narrativa de um momento muito especial da vida de Davi, de um momento muito especial também para o reino de Israel, porque Deus estava levantando um grande guerreiro que iria liderar o exército de Israel, e de um momento também que faz uma narrativa muito interessante da atitude de Saul. A gente vai perceber que, a partir daqui, é o que eu chamo de o canto das mulheres, não tem nada a ver de forma pejorativa às mulheres, mas a gente vai perceber que, a partir daqui, Saul começou a desenvolver um grande ciúme de Davi. Isso não tem nada a ver com as mulheres, não tem nada a ver com Davi, tem a ver com a atitude de Saul. Uma coisa é certa, Deus estava levantando um grande guerreiro. Nós vamos para o primeiro ponto da nossa lição, e no primeiro ponto vamos falar sobre uma amizade
inspiradora. Uma amizade inspiradora. Nós vamos perceber que o pastor Marcos Tedesco, que é o nosso escritor deste segundo trimestre do currículo dos jovens, ele tem uma fala muito envolvente, muito abrangente, muito própria, muito prática e muito pedagógica para a nossa vida. Ele inicia esse ponto dizendo que quando Jonatas entra em cena, já é um comandante de tropas do exército de Israel e pouco se sabe sobre a sua infância. A gente vai perceber que, diferentemente do seu pai, Jonatas tinha um caráter que sabia reconhecer no outro o chamado que Deus havia lhe feito. Saul não soube reconhecer em Davi o chamado que Deus havia feito para ele. A Bíblia não fala muita coisa, e o pastor Marcos Tedesco, neste primeiro parágrafo e do primeiro ponto, ele vai tratar sobre isso. A Bíblia não fala muita coisa sobre a infância de Jonatas, a Bíblia não faz uma abordagem muito grande sobre isso, mas uma coisa é certa, de alguma forma, Jonatas desenvolveu um caráter diferente do caráter do pai. E o pastor Marcos Tedesco nos diz o seguinte, olha só, algo que nos chama a atenção é o fato de que a fé, o caráter, as qualidades, a bondade e o senso de justiça encontrado em Jonatas contrastam de forma impressionante com a ausência desses destaques em seu pai e rei Saul. E ele continua dizendo, mesmo sendo diferente do rei em muitos aspectos, Jonatas foi fiel ao seu pai até o fim, quando juntos tombaram no campo de batalha. Eu achei muito interessante essa fala do pastor Marcos Tedesco, porque ele destaca algo que é muito relevante para nós. Às vezes eu vejo pessoas que dizem, mas eu não tive um bom reflexo do meu pai. Eu não tive um bom referencial em tal lugar. Isso me faltou em tal momento da minha vida. É preciso que você entenda algo muito relevante. É claro que um bom reflexo, é claro que um bom exemplo, é claro que uma atitude na nossa infância, eu sou terapeuta, para a glória do nome de Jesus, tenho conseguido muito êxito em diversos atendimentos que temos feito, e a gente sempre deixa claro que tudo que nós trazemos de trauma está ligado, a raiz está lá na nossa infância. Mas nós precisamos entender que é possível reprocessar os traumas, é possível fazer escolhas diferentes, é possível mudar de comportamento, é possível, é possível. Jonatas nos ensina que é possível, mesmo tendo um pai que não tem um bom reflexo de caráter, desenvolver um caráter ilibado e uma amizade verdadeira. Muito bem, queridos, o pastor Marcos Tedesco, repito, ele diz aí que diferente do rei, Jonatas foi muito fiel. Ele foi um fiel amigo e juntos tombaram no campo de batalha. Outra coisa, junto com o seu pai, outra coisa que me chama a atenção aqui é essa fidelidade de Jonatas para com o seu pai. E eu fiz questão de escrever aqui, que fidelidade não tem a ver com o outro, mas consigo mesmo. A gente vai perceber em Jonatas que a fidelidade de Jonatas não tinha a ver com seu pai, não tinha a ver com Davi, tinha a ver com o seu próprio caráter. Jonatas conseguiu manter-se fiel, conseguiu se manter íntegro, mesmo diante desses desafios. Eu falo, em Jonatas, tem algo que eu sempre gosto de dizer, que Jonatas soube transitar neste ambiente, para que ele não se tornasse inimigo do seu pai, mas para que ele não eliminasse também uma amizade com Davi, sabendo que Deus havia chamado Davi para reinar. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Se você deseja crescer em graça e conhecimento,
fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube. Clique no link e conheça mais. Saul ou Davi? Eis a questão. Nosso escritor diz que, diante da postura intolerante e ameaçadora de Saul contra seu amigo Davi, Jonatas foi obrigado a fazer uma escolha. Reconhecendo Davi como um ungido do Senhor, passou a apoiá-lo abertamente. Diante de seu pai, Saul defendeu Davi e conseguiu dirimir, ainda que por pouco tempo, as intenções do pai em matá-lo. Jonatas preocupava-se com seu amigo, visitando-o e acolhendo-o. Jonatas era um grande amigo de Davi em todos os momentos, inclusive nas adversidades. Queridos, uma coisa que nós precisamos deixar claro em relação a Jonatas é que ele fez uma escolha de acordo com a sua consciência. E Jonatas nos ensina, principalmente a vocês, jovens, até uns tempos atrás eu falava a nós, jovens, mas principalmente a vocês, jovens, Jonatas nos ensina que mesmo vivendo em situações de adversidade, é possível manter a integridade. É possível defender o que se acredita. Jonatas soube administrar a fidelidade ao pai e sua atitude que o levaria a não trair a sua própria consciência. Outra coisa que eu acho interessante em Jonatas é que ele reconheceu o chamado de Deus para Davi. Como filho mais velho de Saul, naturalmente, na monarquia, ele reinaria no lugar de Saul. Mas o que ocorre? Jonatas entende que Deus havia chamado Davi para reinar. E ele passa aqueles instrumentos pessoais para Davi, como que dizendo, reina em meu lugar, porque o Senhor te chamou para reinar. Como é bom quando nós reconhecemos o chamado de Deus na vida das outras pessoas. Isto é muito importante e muito relevante para a nossa vida. Queridos, eu gosto sempre de dizer que é muito importante termos a consciência de que somos chamados por Deus. É muito importante. É muito importante entendermos qual é o nosso chamado, qual é o propósito de Deus na nossa vida. Mas é muito importante também compreendermos que Deus não usa só nós. Eu gosto sempre de falar isso. Eu entendo que Deus não usa só a minha vida, que Deus usa outras pessoas também. E é mais importante ainda nós entendermos o momento que não somos nós que seremos usados por Deus, que nós precisaremos estender as mãos para amigos, para colegas, para companheiros da igreja, dizendo, agora é a hora de Deus te usar, agora é a hora de Deus falar com as pessoas através da sua vida. Que bom que Jonatas conseguiu entender isso, que bom que Jonatas realmente deixa este exemplo de generosidade e de inteligência espiritual para todos nós. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, uma amizade que não foi esquecida. No finalzinho desse parágrafo, o nosso escritor nos diz assim, olha, em um tempo em que Davi poderia usufruir de suas conquistas, mais uma vez, vamos lá, mais uma vez, demonstrou o seu valoroso coração ao lembrar da aliança feita com seu amigo Jonatas muitos anos antes. Nós vamos perceber que quando Davi assumiu o reino, uma das primeiras atitudes de Davi foi perguntar, porventura, tem algum descendente de Jonatas, algum filho de Jonatas, para que eu possa honrá-lo em nome da nossa amizade? Eu aprendo algumas coisas aqui. Com Davi, eu aprendo a gratidão. A gratidão. Davi era grato às pessoas que o haviam ajudado. E eu aprendo, através dessa bênção que foi transferida para a vida da descendência de Jonatas, que tudo o que nós fazemos fica registrado como memória para alcançar a nossa geração inteira.
Mefibosete, filho de Jonatas, foi abençoado por Davi. Era um menino que tinha sofrido um acidente. A parteira correu com ele, a parteira não, a ama de leite, a babá, a babysitter, correu com ele e ele caiu, quebrou os pés, ficou aleijado quando era bebê, cresceu com aquela deficiência, porém, mais tarde, por causa da atitude do seu pai, ele foi abençoado. Querido, procure fazer o que é bom, porque a sua descendência será abençoada pelo Senhor. Meus queridos, segundo ponto da nossa lição, amizades que edificam. Primeiro parágrafo, uma amizade que agradou ao Senhor. Eu quero destacar este ponto deste parágrafo. Quando buscamos amizades dentro dos padrões bíblicos, somos levados a uma verdadeira edificação em diversos sentidos, desde afetivos, psicológicos, espirituais, entre outros. Tudo o que nós temos precisa agradar a Deus. Tudo o que nós temos precisa glorificar o nome do Senhor, meus queridos. As nossas relações de amizades, relações sociais, o nosso trabalho, a nossa intelectualidade, a nossa vida acadêmica, a nossa vida afetiva, a nossa vida financeira, tudo deve agradar ao Senhor. E a amizade de Jonatas e Davi contribuiu com a vontade de Deus. Procure desenvolver amizades que vão contribuir com o reino de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E na igreja, na comunidade de fé, este é um ambiente que todos nós devemos nutrir, ok? E eu fiz questão de destacar aqui, dizendo o seguinte, ó, devemos procurar nutrir amizades com amigos dados por Deus. Eu gosto sempre de afirmar que tem amigos que a vida nos dá. Nós encontramos pela vida. Tem amigos que nós escolhemos, mas tem amigos dados por Deus. Tem amigos dados por Deus. Permita-me lhe dizer algo. Eu aprendi isso com o pastor Israel Souza, nosso secretário aqui nos Estados Unidos, meu amigo. Ele me ensinou que existem 3 tipos de amigos. Amigos assim e amigos assim. Amigos assim são amigos de longe. São amigos, mas são amigos que a gente realmente precisa manter uma distância. Amigos assim são amigos à distância de um aperto de mão. Eles precisam estar perto, mas não podem também chegar demais. Nós temos que dizer, olha, é até aqui. Mas existem amigos daqui, amigos do abraço, amigos de perto. Eu tenho alguns amigos de perto, do abraço. E nós precisamos tratar cada um desses amigos de acordo com o nível de amizades que nós temos com eles. Se nós tratarmos aquele amigo assim aqui, nós vamos ser traídos. Se nós tratarmos aquele amigo assim aqui, ele vai dizer o que está acontecendo com você. Se nós tratarmos aquele amigo daqui só no aperto de mão, ele vai dizer, não, eu quero chegar, eu quero me aproximar. Então, nós precisamos realmente entender os níveis de amizades que nós desenvolvemos com cada pessoa. Segundo parágrafo do segundo ponto, a força da amizade verdadeira. O pastor Marcos Tedesco nos diz o seguinte, olha, a amizade é o que eu destaco nesse parágrafo. Davi e Jonatas nos ensinam as bases nas quais podemos construir amizades saudáveis e que nos ajudarão a cumprir com os propósitos divinos para nossas vidas. Eles não permitiam que nada se colocasse entre eles. Olha quais são as bases de amizades saudáveis. Primeiro, eles não permitiam que nada se colocasse entre eles, nem mesmo os problemas familiares. Olha a outra base. Nos momentos difíceis, se aproximaram ainda mais e permaneceram amigos até o fim. Estas são as bases de amizades verdadeiras. São 2 bases. Existem outras, claro. O pastor Marcos tratou disso de forma muito própria, muito inteligente, muito pedagógica. E é lógico que o ambiente da lição não dá para a gente fazer uma abordagem plena.
não é? E ninguém faz uma abordagem plena, a gente sempre vai descobrindo outras coisas, a gente sempre vai propondo nas nossas abordagens novos ensinamentos. E isto é ser um mestre, como o pastor Marcos Tedesco nos revela que é. Então, nós vamos entender que eles realmente tinham uma amizade verdadeira. Amizades verdadeiras, eu escrevi aqui, são ferramentas de Deus que nos ajudam a cumprir o seu propósito. Como é bom quando nós entendemos isto. Como é bom quando nós compreendemos que as amizades verdadeiras nos ajudam a cumprir os propósitos de Deus, nos ajudam a seguir adiante naquilo que Deus tem para a nossa vida. A minha oração é que Deus te dê amizades dessa forma. Esta é a minha oração. Terceiro parágrafo, meus queridos. Do segundo ponto, o cristão e as amizades. E o pastor Marcos Tedesco inicia dizendo que somos uma média das pessoas com quem nós andamos. Eu disse agora há pouco, sou terapeuta, e como terapeuta, a gente sempre ensina uma verdade psicoemocional, uma verdade relacional. Nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas de nós. Nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas de nós. Se você começar a andar com gente que faz muito exercício físico e tal, daqui a pouco você está fazendo exercício físico. Se você começar a andar com gente que come muito, daqui a pouco você está comendo muito. Se você começar a andar com gente que ora, daqui a pouco você está orando. Se você começar a andar com gente que fala mal dos outros, daqui a pouco você está falando mal dos outros. Se você começar a andar com gente que cultua, que adora a Deus, daqui a pouco você está cultuando e adorando a Deus também. Ou seja, nós somos reflexo das pessoas que estão à nossa volta. A psicologia ensina que nós somos seres gregários. A psicologia também ensina que o ser humano é produto do meio. É claro que o meio não pode ser definitivo. Nós não podemos viver, vamos falar no próximo ponto, sendo empurrados pela pressão de grupo, pelo efeito manada. Não podemos, mas nós somos influenciados, sim, pelo ambiente, pelos ambientes que nós transitamos e pelas pessoas com as quais nós escolhemos nos relacionar. E eu escrevi novamente aqui, olha, nos parecemos com as 5 pessoas que estão mais perto de nós. Isso nós chamamos de lei da atração, ou lei do contágio, que nós vamos tratar no próximo ponto aqui da nossa lição. Lei da atração ou lei do contágio. Efeito manada. Nós precisamos entender isso e ter um equilíbrio psicoemocional para viver isso na nossa vida de forma inteligente. Terceiro ponto da nossa lição. Amizades virtuais. Primeiro parágrafo, a fragilidade nas relações virtuais. Já há algum tempo, há 20 anos atrás, eu fiz curso de psicologia pastoral e eu comecei a falar sobre isso, sobre essa característica das redes sociais. Há 20 anos atrás, a gente falava de MSN, a gente falava de Orkut. Tem muitos de vocês jovens que não, isso não é nem do tempo de vocês. A gente falava de Orkut, uma rede de amigos. E existe um negócio chamado de depressão social. É claro que existe a depressão psicológica, né, que é resultado de passado não resolvido. Mas existe também uma depressão social, já de alguns anos para cá. As ciências que estudam o comportamento humano vêm estudando esta depressão social. O que é isso? Estamos cercados por uma rede enorme de amigos nas nossas redes sociais, mas quando nós precisamos de amigos mesmos, eles não estão ao nosso lado. E aí, para definir essa fragilidade das relações virtuais, o pastor Marcos Tedesco vai nos dizer o seguinte: os relacionamentos virtuais, independente de seus claros benefícios na comunicação, são fortemente provocadores de fragilidades nas relações humanas. E aqui ele vai citando algumas fragilidades. Por exemplo, os relacionamentos superficiais. Aliás, ele cita primeiro aqui, ele cita primeiro a ilusão de intimidade. Parece que são amigos muito íntimos, muito conhecidos, mas não são. Depois ele cita os relacionamentos superficiais. Depois, a solidão.
porque as pessoas acreditam que estão envolvidas por um monte de gente e, na verdade, estão sozinhas. Depois, o pastor Marcos Tedesco cita o distanciamento da realidade, a idealização da imagem corporal, os problemas emocionais, e vai citar aqui alguns perigos, né? Que é um campo aberto da fake news, as fraudes, as perseguições, os bullies, enfim, é uma rede enorme de consequências negativas. As redes sociais, na verdade, é um caminho sem volta. Não dá para viver sem rede social, não é verdade? Não dá para viver hoje mais sem inteligência artificial. Não dá para viver sem a IA. Não dá. Mas nós precisamos disciplinar isso e submeter todas estas coisas à vontade de Deus, para que nós sejamos direcionados pelo Senhor. Segundo parágrafo do nosso terceiro ponto, vai nos dizer o seguinte: comportamento de rebanho ou efeito manada. Comportamento de rebanho, também conhecido como efeito manada. O que é isso? É o que a gente falava há muitos anos da pressão do grupo. E o pastor Marcos Tedesco vai nos dizer aqui ó, que no comportamento de rebanho somos induzidos a negar nossos pensamentos e intenções para aceitar aquilo que é proposto em um grupo idealizado pelos manipuladores. Já há algum tempo existe uma estratégia diabólica que eu chamo de uniformismo. O que é uniformismo? Não é uniformidade. Porque a uniformidade é quando a gente vai para uma empresa, todo mundo põe o mesmo uniforme. Quando a gente vai para uma escola, um colégio, e lá todo mundo põe o mesmo uniforme. E o uniforme, ele é interessante. O militarismo, eu sou militar da reserva, né, sou veterano, e no militarismo a gente usa a farda, pelo amor de Deus, não chama a farda de uniforme, mas a gente usa a farda que uniformiza. Por quê? Porque essa uniformização ela está ovacionando a instituição e trazendo todos para o mesmo padrão dentro daquilo que é mais importante no grupo, que é a coletividade. Agora, o uniformismo é pernicioso. Eu escrevi aqui o seguinte, ó: o comportamento de rebanho é uma arma poderosa do uniformismo social, que sutilmente tenta destruir a individualidade humana a fim de facilitar o controle. Há um trabalho diabólico para destruir a individualidade humana a fim de tentar manter o controle. O sistema que nós vivemos, ele tenta fazer as pessoas pararem de pensar, e isso é muito perigoso. Terceiro parágrafo do terceiro ponto: identidades em crise. É o que eu acabei de dizer, identidades em crise. Existe um conflito que está acontecendo entre as gerações. Aliás, sempre aconteceram conflitos entre as gerações, sempre, porque uma geração, ela sempre é diferente da outra. O que a gente tem que fazer? A geração que está saindo tem que ter um pouco de paciência e a geração que está chegando, que é de vocês, tem que também ter um pouco de paciência. E o nosso escritor nos propõe aqui o seguinte: diante de tantas transformações, é vital o diálogo para um entendimento de que certos valores não prescrevem e, assim, possamos ter nas novas gerações a consciência de uma continuidade dentro dos propósitos divinos. A Bíblia nos diz, no Salmo 145, versículo 5, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Nós precisamos compreender que uma geração prepara a outra que está chegando. É sempre assim. Nós precisamos trabalhar para preparar essa geração, a geração de vocês jovens que está chegando. Mas a geração de vocês, os jovens, precisam também ter um pouco de paciência com a nossa geração que está passando. Porque ao longo dos anos da nossa vida diária, foram muitas transformações que aconteceram. E nós viemos, eu hoje, com quase 49 anos, eu vim de 2, 3 gerações passadas. Esta geração é a minha geração também. Mas eu vim de 2, 3 gerações passadas.
E nós precisamos ter paciência uns com os outros para diminuir estes abismos entre as gerações. Queridos, chegamos ao final da nossa aula. O meu desejo é que o Espírito Santo verdadeiramente trabalhe no seu coração, te dê amizades verdadeiras e faça de você verdadeiro amigo também para alguém. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus.